Olá, amigos e membros da PMG Academy. Meu nome é Adriano Martins Antônio e hoje vou fazer mais um vídeo sobre a série Na Prática sobre o COVID-5. E o assunto de hoje é: quem é que precisa de governança? Não tem como contar a melhor história se não contar a história da Enron. Não vou entrar muito em detalhes sobre essa empresa. Enron é uma empresa americana e ela teve um grande problema há alguns anos em virtude de problemas financeiros, má gestão das suas finanças, teve fraudes, teve uma série de questões que fez com que a empresa praticamente quebrasse. E essa história foi muito triste, né? Então, eu vou contar bem resumidamente essa empresa. Normalmente, os americanos já têm o costume de, quando acabam de pagar a sua casa, eles normalmente vão no banco e vão fazer uma hipoteca. Eles pegam esse dinheiro da hipoteca e acabam investindo em ações numa empresa sólida e segura. No caso, na época, era a Enron, que seria mais ou menos paralelo à nossa empresa aqui brasileira, a Petrobras, que é uma das empresas mais sólidas hoje para fazer investimento em bolsa de valores. Então é típico do americano pegar esse dinheiro, investir o dinheiro da casa dele que ele hipotecou no banco, investir numa empresa sólida e segura e aguardar um ano para receber seus dividendos. Só que com a empresa ela não tinha ainda, não tinha o conceito muito ainda de governança corporativa, não existia regras, leis. Então a empresa acabou se envolvendo em alguns trâmites, alguns problemas financeiros, alguns problemas fiscais, questão de impostos, fraudes que aconteceu. A empresa acabou meio que quebrando, consequentemente ficou devendo para o mercado de uma hora para outra. E nesse meio tempo, a própria Enron ela acabou envolvendo a própria auditoria, né? Porque para você ter uma empresa com ações sendo negociada na bolsa, pelo menos aqui no caso do Brasil, trimestralmente ela é obrigada a mostrar a saúde financeira da empresa. A Enron ela mostrava seu resultado financeiro, só que era encoberto por essa auditoria. Então, assim, juntamente com a auditoria da empresa, todo mundo foi pro brejo. Consequentemente, as pessoas que tinham todo o seu capital investido nessas ações perderam. Consequentemente, perderam os seus dividendos, não conseguindo pagar o banco. Então, muitas famílias acabaram perdendo a própria casa, né? Porque a casa já não era mais deles, era do banco. E eles pagavam o banco através dos dividendos dessa empresa da Enron. Só que a Enron praticamente quebrou em virtude dessas fraudes. Então, aconteceu esse desastre nos Estados Unidos. Bom, duas pessoas, um chamado Sarbanes e outro chamado Oxley, inventaram uma lei, né, que, fazendo a contração desses dois nomes, é a lei SOX, né, criaram diversas regras. E uma das regras mais importantes dizia o seguinte: o dono da empresa ela não pode mais mandar sozinho. Então, é obrigado a criar um comitê, um conselho de executivos que tomam decisão em nome do presidente. Para que isso? Para evitar que haja essa falcatrua. E esse negócio de conselho é tão importante que um diretor, um presidente, as pessoas acabam olhando um pouco o que o outro está fazendo. Porque se um cometer a besteira, pode ser que todo mundo pague o pato. Então eles ficam prestando atenção exatamente isso. Prestam atenção no que os outros estão fazendo para evitar qualquer tipo de fraude. Porque se o teu colega cometer uma besteira, você acaba sendo prejudicado também. Os seus bens entram também no rolo da empresa, enfim. Existem diversas leis, né, dentro da Sarbanes-Oxley, mas o mais importante é essa. O presidente acabou sendo mais um membro aí do conselho, as decisões da empresa não são tomadas sozinhas. Bom, o que a governança pode ajudar quanto a isso? Imagina o seguinte: o presidente de uma empresa sendo retirado dessa empresa e todas as decisões estão na mão de outras pessoas. É fácil ver o que pode acontecer. Para quem não assistiu, recomendo muito assistir o filme do Steve Jobs, né? O Steve Jobs ele foi demitido da própria empresa. Então, assim, existia um comitê, existia um conselho que injetou dinheiro na Apple e os investidores achavam que os investimentos que o Steve Jobs estava fazendo não estava condizente com a empresa, que estava gastando muito, que estava dando prejuízo. Então, o conselho tomou a decisão de mandar embora o próprio presidente. O resto da história acho que vocês conhecem, né? A Apple deu uma queda muito forte e com a volta dele ele conseguiu reerguer. Então, assim, imagina se uma empresa manda embora o presidente, normalmente é o próprio fundador da empresa, conhece aquela empresa com a palma das mãos, sai e como que funcionam essas decisões? Essas decisões não podem ser tomadas mais só pelo presidente, como vai ser tomada a decisão?
é onde entra a governança. Sinônimo de governança é direcionamento, é gestão. Para onde a empresa está indo? Governança fala assim, crie indicadores. Então você começa a medir e direcionar a empresa não mais com sentimento, não mais com achismo, não mais com a cabeça de um homem só, mas através de indicadores. Então a governança nada mais é que traduzir as estratégias do dono da empresa em indicadores. Então é a mesma coisa, o engenheiro do avião que fabrica o avião e o piloto de avião. Então o piloto ele não consegue pilotar sem a governança. Talvez o engenheiro sim, mas o piloto, para pilotar esse Boeing, ele precisa do painel do avião, ele precisa de indicadores. Pessoal, é isso. Esse foi mais um exemplo hoje, na prática, do que serve a governança para algumas empresas. É isso aí, um grande abraço, a gente vê em breve. Tchau!